eu sou um bom homem, sou uma boa mulher, mas eu não preciso... Detalhe, presta atenção como é que o negócio é sério. Não preciso eu aceitar Cristo, porque nas igrejas por aí afora, tá pior do que no mundão aqui fora. E é desse jeito que Satanás quer que você continua, ou seja, que você continuasse nessa linhagem de raciocínio, porque não foi à toa que você caiu aqui, porque aqui o evangelho eterno, ele é reto e é direto e é sem arrudeio. Se morrer na prática do pecado e se morrer sem aceitar Cristo, vai morrer perdidão, sendo filho de Satanásão, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí, a malignidade por aí afora, né, Mr. Pastor? Que eu espero que essas malignidades não saiam mais dos teus lábios por aí afora. No púlpito da minha igreja não fala de Satanás, porque está exaltando a Satanás. Quem tem que ser exaltado é a Cristo. Aí me diz uma coisa, se você não falar no nome dessa porqueira, Satanás, seus anjos, como é que a pessoa vai ter o pleno conhecimento que essa porcaria que já está julgado e condenado, que ele é sagaz, que ele é antigo, que ele é astucioso, que ele é toda porcaria por aí afora? Como é, principalmente, aqueles que estão brincando de ser um joião no meio do trigão, com esse evangelho por aí afora. Deus é bom, Deus é amor, Deus te quer do jeito que você quer, Deus te quer do jeito que você tá. Olha, Deus te ama o tempo todo, Deus é bom o tempo todo. E aí, sabe o que acontece? É tudo que Satanás quer. Sabe por quê? Porque ele quer que as pessoas creem que Cristo existe, que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é amor, e que nem sequer fale no nome dele. Sabe por quê? Porque todos que têm o conhecimento que ele é uma praga, que ele é essa tranqueira, que ele já está julgado e condenado, não quer assunto com ele. Dá para você ver o tamanho do problema? Dá para você ver o tamanho do problema e é tudo que ele quer. Exceto aqueles que levam a graça na graça, se batiza e vive como se não tivesse se tornado uma nova criatura. Aí sabe o que acontece? Vai ali vivendo a porcariada tudo de novo, porque é tudo que ele quer. É tudo que ele quer. Que a pessoa morre perdidão, sendo enganadão pelo próprio diabão, bem por ele mesmo, dentro da igreja, sendo um joião. Sendo um joião. Dá pra você ver o tamanho do problema? E aí, como é que a banda toca? E sabe, olha, quem é o crentão que tá catalogadão dentro da Bibliona, hein? Do nosso Eternão? Vamos ver? Vamos começar para nós entrarmos na leitura? Vamos aqui, ó. Vamos ler o que está escrito aqui primeiro aqui. As obras, lembrando sempre, as boas obras, guardar a lei, mandamento, nunca salvou ninguém, nunca vai salvar. Desde os tempos antigos, quem foi salvo pela graça primeiro aqui? Os primeiros habitantes aqui que houve aqui nessa terra. Quem foi? Os primeiros que foram salvos pela graça? O nosso pai Adão e a nossa mãe Eva, no Jardim do Éden. Pega bem isso aí, a graça ela é de eternidade a eternidade. Lembra? Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Pegou? Parou em glória a Deus? Vamos lá, o que está escrito aqui, ó? And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that do his commandments, that they may have a right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. Eu falei num vídeo passado aí, a vocês que fazem aí para ver se o inglêsão é bonzão, para um testão aí com o The Great On Preachão, a paraibadão, a roçalhadão, assim grossão, com o inglêsão dele assim, texão, por aí afora. Para glória a Deus, amém? God bless you. Do that, please, man. Para glória a Deus. Vamos lá, o que está escrito aqui, ó? E eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam, ou os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e entre na cidade, e possa entrar na cidade, aqui está assim, ó, e entre na cidade e possa entrar na cidade pelas portas. Olha nos meus olhos aqui, para o glória de Deus aqui, ó. Na tua tradução, possivelmente isso aqui vai estar assim, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assistir o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Na tua Bíblia, possivelmente pode estar assim. Por que que os da seitona do sétimo diazão não lê apenas a Bíblia? A ler não, que a Bíblia não é para ser lida, que é para ser lido é livro. Lido é livro, a palavra de Deus é para ser estudada. Por que que os da seita do sétimo diazão examina as escrituras sagradonas do nosso Pai em várias traduções? Outra questão, traduções. Bota num pacote só por aí afora, amém? Para Deus, por causa disso. Dá para você ver? E aí, sabe o que acontece no meio de tudo isso? No inglês aqui, tá falando aqui, ó. Blessed are they that do his commandments, that they may have it right to the tree of life and may enter into the gates into the city. O que tá falando aqui, ó? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Pegou? Para a glória de Deus? Pegou a fita, como é que a banda toca? Para a glória de Deus? As boas obras nunca salvou ninguém, mas onde é que tá as boas obras? Em Revelation, chapter 22, verse 12. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. O que aqui, ó? E eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, tem boas obras, tem a eternidade. Tem as más obras, fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Pegou a fita? Como é que a banda toca? Tem muitas pessoas por aí afora, tem uns pastores por aí fora, quando eu chamo essas porcarias de fé, eu não sei, por até essa parte, quando eu chamo essas pragas, esses filhos de Satanás, de falsos pastores, bota aí falsos profetas por aí fora, eu nem gosto de ficar falando isso por aí afora. Sabe o que eu já vi aí? Aquele filhão de Satanás, que chamou a minha irmã Ellen Goldwhite de profetisa de Satanás, filho de Satanás, o pastor Carlos, falou que todo mundo, quando nasce, que está aqui na terra, já nasce com o nome escrito no livro da vida. E não é por aí. E não é por aí que a banda toca, não é isso que a palavra do nosso Pai deixa bem claro para nós. E ainda diz que quando aceita Cristo como seu Salvador, não perde mais a salvação. Não perde mais a salvação. E assiste nossos vídeos para vocês verem o que fala por aí afora. Não perde. Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E engraçado, né? Porque muitos vão se perder por aí afora. Estão deixando aí um profetão falsão, mirinzão, enganar o povo por aí fora, arrastando multidão. Imagine quando o filhão da perdição se levantar com todo o poder dele por aí afora. Porque está escrito, Mateus capítulo 24, verso 24. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus, amém? Pegou a pedrada, para a honra e glória de Deus. Olha nos meus olhos aqui, ó. Mateus capítulo 24, verso 24. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aí, ó? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Na tua Bíblia, pode falar assim, ó, os próprios escolhidos. Pegou a fita, para a honra e glória de Deus. Mateus capítulo 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Dá para você ver o tamanho do problema? Ah, não, né? Não vai não, né? Aí sabe o que acontece? Mateus capítulo 24, verso 22, o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias
serão abreviados. E tudo isso está se cumprindo nos nossos dias. Falsos cristos, falsos profetas, os dias sendo abreviados, a semana começa, logo termina, o mês começa, logo termina, o ano começa, logo termina e por aí vai. Dá para você ver o tamanho do problema? E como eu falei na abertura do vídeo, muitas pessoas falam, o Apocalipse está se cumprindo, Jesus está voltando, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, mas o principal para fechar assim, ó, com chave de ouro, que é aceitar Cristo e verdadeiramente se batizar, pula lá longe. Não precisa fazer isso porque o que Deus quer é o coração. Se Deus quer o coração, o abençoado, abençoada, você caiu aqui não foi por acaso. Porque então, já que o que Deus quer é o coração, e você sabe muito bem que o teu coração não está em Cristo, você está honrando Ele, falando tudo isso dos lábios para fora, põe em prática, faça a boa obra, aceite Cristo como seu Salvador, para a honra e glória de Deus, se batize para a honra e glória de Deus e viva com Ele em espírito e em verdade, para a honra e glória dele mesmo, e vamos para a eternidade. Você vai querer ficar de fora do festão que vai ter lá? Ué, se um banquetezão aqui num casamento, um chicão aí, é os primeiros? Se as casonas aqui, na tranquilidade aí, toda bonitona, isso, aquilo, outro. Imagina o que o nosso Eterno não tem para nós. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, o que olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que o nosso Eternão tem preparado para aqueles que o amam. É para aqueles que amam Ele mesmo, que ama Ele mesmo. Ô, Degradão, Pritão, o que a palavra do nosso Pai fala para nós aí? Vamos lá agora, Tiago, capítulo 2, verso 19. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aí, Degradão, Pritão? Uma pergunta, it's a question. Tu podes crer que há um só Deus? Fazes bem, mas o diabão e toda tranqueirona creem e estremecem. E aí? Lembra que o nosso Arcanjo Miguel, quando estava aqui habitando em um corpo de carne, o nosso Cristo, falou para o nosso irmão Pedro, Lucas capítulo 22, verso 31 ao 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí, vamos jogar com uma coisa por terra aqui. Ué, engraçado. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo viu Satanás pedindo ao nosso Eterno para destruir os discípulos, nossos irmãos apóstolos. E por que ele mesmo não falou assim, né? Porque disse que o arcanjo Miguel, né, que foi repreender o Lúcifer, né, quando estava guerreando com ele, né? Judas, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Aí sabe o que os filhos de Satanás dizem por aí? Se fosse Jesus, diria, eu te repreendo, E por que Jesus não repreendeu ele lá? Falou aqui, ó. Eu, porém, roguei por ti, eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que é orar? Rogar, interrogar. Bota tudo num pacote só por aí afora aí. E sabe o que acontece? Por que ele mesmo não falou? Mas eu repreendi ele. Sabe por que ele não repreendeu Judas lá? Sabe por que ele não repreendeu Lúcifer? No juízo infamatório, sabe por que ele não proferiu juízo infamatório contra Lúcifer? Porque era tudo que Lúcifer queria. Destruir o plano da salvação mais uma vez. E aí ele já está julgado e condenado. E tem muita coisa por aí afora. Se tivesse acontecido, Cristo não tinha vindo, não tinha morrido por mim e por você. Dá para ver por aí, porque tinha destruído tudo. Imagina como era que o Eterno iria ficar diante dos anjos lá em cima. Se tivesse afuminado ele. O que é juízo infamatório? Infamatório é o quê? Fogo eterno com enxofre, sal, bota tudo num pacote só assim. Por isso que ele falou que o Senhor te repreenda.
Que o Senhor te repreenda. E por que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não repreendeu ele aqui? Lucas capítulo 22, verso 31 a 32. Porque na tua Bíblia, Mr. Pestão, como nós da Seitona do Sétimo Dia são, nós examina as Escriturona em várias traduções. Por quê? Porque na tua vai estar assim, ó. Pegou a fita aí, parou a glória de Deus, amém? O que a palavra do nosso Pai fala para nós aí? Mateus capítulo 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pegou a fita, parou em glória de Deus? Mateus capítulo 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E é desse jeito que ele age mesmo. E aí sabe o que acontece? O que nós estamos vendo aí nos nossos dias? Hoje aí, na atualidade? Milagre para lá, milagre para cá. Engraçado. Se um falso profeta mirim está arrastando, enganando multidões por aí afora, imagine quando o filho da perdição se manifestar para todo o globo terrestre, hein? Imagine. 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 Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E aí você que fala, né, eu creio em Deus para lá, creio em Deus para cá, o Apocalipse está se cumprindo, vai para lá e vem para cá. E aí, como é que fica isso? Como é que fica isso? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui ainda, porque nós estamos vivendo profecias e as pessoas não estão nem aí. Sabe que o Apocalipse está se cumprindo, que está mesmo, está se cumprindo, está mesmo e está. O amor esfriando, os sinais das voltas de Jesus, nós já passamos dos princípios das dores. Nós já passamos dos princípios das dores. Mateus capítulo 24, verso 8, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12. E aonde é que já está pulando? Aí, ó. Verso 13, para nós permanecer firme até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E lembra que eu falei nos vídeos anteriores aí, nós como a seita do sétimo dia que nós somos esculachados por aí afora, nós já pregamos o evangelho eterno em todo o globo terrestre. Soa bem nos teus ouvidos, inclina os teus ouvidos. Nós, como a seita do sétimo dia, que nós somos esculachados por aí afora, nós já pregamos o evangelho em todo o globo terrestre. Ainda não chegou a última ovelhinha do nosso Pai no globo terrestre. Desperta tu que dormes. Eu falei nos vídeos anteriores aí. Em 2020, dia 7 de março do ano 2020, era para ser revigorado o decreto dominical. Vê aí o Papa, saiu correndo em todo mundo, aí, em todo o globo terrestre, foi até em países onde o Papa não entrava, religião nenhuma entrava, vocês estão passando batido. Vocês estão passando batido. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Mateus capítulo 24, verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, nem ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A semana começa, logo termina. O mês começa, logo termina. O ano começa e logo termina. É assim, sim ou não? E aí está se cumprindo diante de quê? Dos nossos olhos. E a você que saía dos teus lábios, eu já aceitei a Cristo, já sou de Cristo. Eu creio que Deus existe, que Cristo existe, mas eu não preciso nem aceitar Ele porque Ele quer saber do coração. Me diz uma coisa. Porventura, Cristo habita em um coração que está falando que crê que Ele existe e não quer se entregar para Ele, fala que já serve Ele, mentindo da boca para fora? Desperta tu que dormes, toma a tua decisão em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para a glória de Deus, aceite Cristo como seu Salvador. Para a glória de Deus. Ô, Degretão, Pritão. O que a palavra do nosso Pai falou para nós aí?
Tiago, capítulo 2, verso 19. Uma pergunta. Tu, pois, crê que há um só Deus, fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. Então, o que a palavra do nosso Pai está deixando bem claro para mim e para você? Que não basta nós só crermos que Ele existe. Porque quem é o maior crentão por aí afora? Quem conhece a Bíblia de trás para frente e de frente para trás? Quem conhece? Hã? Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Lembrando, não é só crer, aceitar Cristo e se batizar, não. Tem que ser convertido. Tem que ser convertido, porque se não for convertido, não vai entrar no reino de Deus e ponto final e acabou. Sabe o que é o cristão ser convertido? É não viver na prática do pecado. E todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador e vive na prática do pecado, está sendo filho de Satanás e ponto final e acabou. É duro, mas é a realidade. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Nosso irmão Pedro estava convertido?